A nossa mensagem do dia, queria que pusesse isso. O homem é chamado a ser o sal da terra para oferecer a sua contribuição pessoal na obra de Deus. É através do trabalho que o homem evolui moral e intelectualmente, não importando o tipo ou a posição social. O trabalho é sempre digno. Ele se completa no outro, porque aquele que ajuda o outro, ajuda a Deus. Porque somos o sal da terra? Porque cada um de nós tem um compromisso do talento que recebeu de Deus para dar a mão ao outro, para ajudar o outro. E esse dar a mão, essa ajuda, é exatamente o trabalho que nós tanto precisamos fazer. E fazemos muito pouco. Fazemos muito pouco. Talvez o maior físico, Albert Einstein, disse uma vez que nós apenas utilizamos 5% da nossa capacidade intelectual. Ou seja, 95% fica parado. E é pelo trabalho que nós evoluímos, é pelo trabalho que construímos, nós que viemos do mundo primitivo, que moramos em cavernas e hoje moramos em prédios de 100, 150 andares. Que mal sabíamos falar e hoje nos comunicamos por pensamento. É o trabalho, é a evolução, é o uso do talento individual de cada um, que todos nós temos. Textos mais simples, mais importantes, até aquele chamado o mais importante, mas que depende do mais simples. Quando aqui chegamos, o salão estava limpo, aceso, pronto para nos receber. Essas mãos desconhecidas que fazem esses trabalhos são também tão importante quanto talvez o nosso até, que falamos, que damos um pouco do nosso conhecimento. Cada um de nós tem o seu potencial e é preciso que cada um de nós se esforce para utilizar esse potencial, porque nada fica em vão e o outro precisa de nós como nós também precisamos do outro. Graças a Deus. A palestra dessa tarde é do nosso irmão José Willy. E falar do nosso irmão José Willy é falar de todas as casas, todo o trabalho. O nosso irmão já passou por vários departamentos aqui da casa e conhece como poucos, não só a nossa doutrina, como também a nossa casa. Então, hoje nós temos a satisfação, temos o prazer de ouvir o nosso irmão José Willy, a quem eu peço a Frei Luiz, a toda a sua falange, que o ajude, o ilumine, para que ele possa mostrar para a gente todo o seu conhecimento. Willy. Boa tarde a todos, irmãos e irmãs. Agradeço a Frei Luiz, agradeço ao fundador desta obra no plano material, Luiz da Rocha Lima. Agradeço aos bons espíritos ter a oportunidade de pertencer a este lar tão laborioso, que tanto trabalha pelo próximo, fazer parte dele.
está aqui neste momento, nesse auditório, onde muitos irmãos vêm em busca de um lenitivo para o seu espírito e também para estudar. E eu sou o primeiro a ouvir, porque eu tive que pesquisar, tenho que estudar, para passar não aquilo que eu penso ou aquilo que eu sei, mas aquilo que a espiritualidade me fornece para a minha evolução espiritual e passar para vocês. Aqui eu sou apenas um veículo de um irmão que se interessa e estuda a doutrina espírita. Então agradeço muito ao plano espiritual por esta oportunidade. Bom, meus irmãos, nosso tema de hoje é trabalho e evolução. É um tema muito extenso. Eu reduzi ao máximo que pude para que coubesse dentro de 45 a 50 minutos. É o tempo que nós vamos passar aqui. E eu, quando faço minhas pesquisas, eu sempre procuro saber da origem da palavra que eu vou falar, porque pesquisando a origem da palavra, eu vou encontrar um caminho para aquilo que eu quero discorrer, para aquilo que eu quero falar para vocês, né? E fazendo procurando a origem da palavra trabalho, me deparei com uma coisa muito interessante, que vocês também vão achar interessante. Então vejam bem, o que significa trabalho? A origem da palavra trabalho. Vou tirar aqui porque está difícil eu enxergar e ao mesmo tempo falar. Então está ali. A palavra trabalho vem do latim, né? De onde a nossa língua mãe, né? A língua portuguesa parte do latim. Significa, era tripalium, termo utilizado para designar instrumento de tortura. Trabalho é tripalium, instrumento de tortura. Olha só que interessante. A partir daí, essa ideia de trabalhar como ser torturado passou a dar entendimento não só ao fato de tortura em si, mas também, por extensão, às atividades físicas realizadas pelos trabalhadores em geral. Tal sentido foi de uso comum na Antiguidade, né, em Roma, Grécia. Com esse significado atravessou toda a Idade Média, que é a Idade das Trevas, como nós conhecemos. Era usado também para amarrar os trabalhadores rebeldes que se recusassem a trabalhar ou pagar os impostos e açoitá-los, surrá-los. Então veja bem, porque muitos pensam, né? Ou veem o trabalho, até hoje perdura isso, como tortura. Nós chegamos no domingo, ainda quem trabalha ainda, né? Quer dizer, a gente nunca para de trabalhar na realidade, né? Mas eu digo aqueles que têm a obrigação de sair de casa cedo, chega no domingo e já, puxa, amanhã já é segunda-feira. Que tortura, ônibus cheio, ou quem vai de carro, trânsito caótico, aquele chefe chato, eu vou ter que fazer aquela papelada toda. Puxa vida, mais um dia de trabalho, vou ter que descarregar aquele caminhão de terra. E nós enxergamos ainda trabalho como instrumento de tortura, desde que ele não nos dê prazer. Tudo que nos dá prazer é instrumento de tortura. Não é isso mesmo, pessoal? Então, daí é que vem a origem da palavra trabalho, vem de tripalium. Né? Bem interessante isso, né? Você veja que a origem das palavras, às vezes, nos dizem muitas coisas. Vamos seguindo. Vou mostrar para vocês agora o que era o tripalium. Era isso aqui, ó. Eram duas madeiras, tá? Com no meio uma haste em forma de X, onde eram amarrados os escravos rebeldes também, escravos da Roma antiga, né? Ou aqueles trabalhadores que não pagassem os impostos para os seus donos de terra, ou rebeldes. Então eles eram amarrados aí, eram açoitados, né? Essa invenção desse tripalho atribui-se aos romanos. E os romanos gostavam muito dessa coisa de trabalhar a madeira, né?
haja vista a cruz de Cristo, as crucificações também. Não é isso? Então esse era o tripalho. Isso aqui eu coloquei a título de curiosidade, para nós entendermos alguma coisa, né? A palavra trabalho se origina em um antigo instrumento de tortura romano, chamado tripalium, que eram 3 paus. Três paus. Algo semelhante à crucificação, como podem ver pelas imagens. Acredito que muitas pessoas se identificarão perfeitamente. Isso aí foi do autor que ele colocou. Né? Muitas vezes a gente se sente amarrado ainda àquele trabalho, né? Como se estivesse querendo sair daquilo ali e não podendo, né? O importante é que a gente não enxergue o trabalho, seja ele qual for, né? O espiritual, o braçal, como uma obrigação, mas como prazer. Eu sei que muitas causas fazem com que a gente pense assim, o mau salário, as injunções que o trabalho me obrigam a fazer, que não vai de encontro àquilo que eu penso, mas eu dependo daquilo, minha subsistência, minha e da minha família. Então a gente se obriga muitas vezes a fazer isso. E o trabalho se torna não prazeroso, fazer com que a gente fique psicologicamente, emocionalmente abalado, né? É por isso que a gente enxerga muitas vezes como instrumento de tortura, né? E muitas pessoas trabalham 30 anos dessa maneira, né? Mas vamos seguindo, meus irmãos. Mas agora sim, vamos entrar na palestra mesmo. Nós temos aqui uma história que todos nós conhecemos, que é conhecida como a parábola dos trabalhadores da última hora. Havia um senhor de vinhas, né? Vou encurtar a história. Havia um senhor de vinhas que chamou seu administrador e falou: vai e procura trabalhadores que possam trabalhar na minha vinha. Era um terreno grande, cheio de videiras, né, de uvas, né? E precisava que fosse trabalhado aquilo ali, tirar ervas daninhas, colher as uvas, né? E o trabalhador vai, e na primeira hora, enquanto um grupo de trabalhadores, vocês querem trabalhar na vinha? Queremos. Bom, vou para a vinha. Foi a terceira hora e contratou mais um grupo. Até que chegou a 1/10 hora, ou seja, 11 horas. E pegou aqueles trabalhadores e perguntou: vocês querem trabalhar? Queremos. E por que não fazem nada até agora? Não, porque não apareceu trabalho, mas estamos esperando desde cedo. Bom, vocês querem trabalhar? Então venham comigo. E levou para a vinha. Tudo bem. E todos começaram a trabalhar, desde aqueles primeiros da primeira hora, como aqueles da 1/10 hora. Bom, até que ao final do dia, o senhor da vinha chamou seu administrador e falou assim: vai e paga conforme o combinado a cada um deles, que era 1 denário, moeda da época, né? Bom, chamou, mas começa pelo último. Chamou aqueles últimos que foram contratados pela 1/10 hora e deu 1 denário para cada um. Bom, aqueles que vieram primeiro pensou: vamos ganhar mais, estamos aqui há mais tempo. Conclusão: chamou a cada um a seu turno e foi dando 1 denário, 1 denário, 1 denário. Eis que os trabalhadores que chegaram primeiro perguntaram: mas como? Nós estamos aqui desde cedo, desde a primeira hora, e vamos ganhar a mesma coisa que esses últimos ganharam? Bom, o senhor das vinhas perguntou: qual foi o combinado? O combinado foi que eu pagasse 1 denário a cada um. E eu não cumpri o acordo, né? Outra coisa, o que eu faço com o meu dinheiro? O dinheiro é meu, o que eu quero, né? Os trabalhadores, vocês vieram, combinei pagar 1 denário, vocês receberam, estão aqui. Agora, os seus olhos são maus, mais do que o meu coração que olha para vocês. É mais ou menos isso. Cada Bíblia ou cada Evangelho tem uma linguagem diferente, mas é isso aí. Bom,
o que mostra isso aí? Em primeiro lugar, passando para a visão espírita, de acordo com o Evangelho, o Senhor das vinhas é Deus. O administrador é Jesus. Os trabalhadores somos nós, habitantes aqui da Terra. A vinha, a lavoura é o nosso planeta. Se a gente passar numa visão mais abrangente para os nossos dias de hoje, para que essa parábola seja entendida nos dias de hoje, né? E nós podemos aprender o seguinte: não quer dizer que você esteja muito tempo num trabalho, seja ele qual for, que você trabalhou mais do que o último. Às vezes que aquele que chegou por último trabalhou muito mais do que vocês, ou do que você. Quem diz que não? Não é? Só porque eu estou aqui há mais tempo, né, irmã, no Frei Luís, né, estou há 40 anos, vamos dizer assim, há 30 anos, e chegou um outro. Será que eu sou mais evoluído espiritualmente do que aquele irmão? Não. O verdadeiro trabalho, meus irmãos, não é a quantidade, é a qualidade do trabalho. É o trabalho sincero, o trabalho do coração. Nós podemos pensar assim, mas a espiritualidade está vendo tudo que nós fazemos. Isso não dá privilégio a nenhum tempo no espiritismo. Eu estou falando do espiritismo, tá? Mas quem for de outra religião pode colocar isso para outras religiões. É a mesma coisa, não tem diferença alguma. Eu posso trabalhar com mais afinco, com mais amor. Cheguei hoje, estou me doando. Então quer dizer então que o meu salário vai ser diferente daquele que está aqui há 30 anos, há 20 anos? Está há mais tempo? Não. Não é assim que funciona. Isso me faz lembrar uma história do irmão X. Irmão X é o espírito de Humberto de Campos, que foi um jornalista muito competente aqui no Brasil. E Chico Xavier, ele, depois de desencarnado, recebia as mensagens dele, e a família dele, bom, já que é mensagem do meu marido, do meu pai, eu quero receber os direitos autorais. Aí o próprio irmão X falou, o próprio Humberto de Campos falou: a partir de hoje eu não sou mais Humberto de Campos, sou irmão X, que aí não tem como cobrar você judicialmente. O irmão X conta a história através da psicografia do Chico Xavier no livro, me parece, Contos e Apólogos, que havia um presidente do centro espírita chamado Belarmino Bicas. Seu Belarmino, excelente presidente do centro espírita, tratava bem os médios. A casa espírita era bem limpinha, tinha palestras, tinha estudo mediúnico. Ele era palestrante também, passava coisas boas para as pessoas. Até que chegou o dia que ele desencarnou. E o Belarmino Bica, chegando no plano espiritual, ele pensou que fosse assim uma espécie de mentor espiritual lá na espiritualidade. Não. Você não vai ficar aqui não, Belarmino Bica. Você vai te colocar como aluno em tal local assim assado. Mas logo eu, que fui presidente do Centro Espírita, palestrante, conheço a fundo a doutrina espírita, dediquei quase 50 anos da minha vida à doutrina espírita, eu não mereço um local melhor aqui? Não, Belarmino Bicos, olha, você foi quase um suicida. Como suicida? Eu não fumava, não bebia, não perdia a noite de sono. Belarmino Bicos, vamos pegar sua ficha aqui. Dizem que todos nós temos um cadastro lá no plano espiritual, né? Eu não quero nem ver o meu. Mas estava lá, olha, você perdeu quase 15 anos da sua vida. Como? Vamos ver aqui. Briga com o barbeiro. Sabe quantas vezes você brigou com o seu barbeiro? Sabe quantas vezes você brigou com o motorista de ônibus que ele parou no local errado? Sabe quantas vezes você brigou com a sua mulher por causa da comida que ela fazia, estava sem sal, com sal? Sabe quanto? E foi listando. Quanta energia você perdeu, Belarmino? Quando você podia estar trabalhando essa energia em benefício próprio ou benefício do seu irmão, se preocupando com a vida do seu irmão,
se ele está bem, se ele está mal. Então, meus irmãos, é uma história simples, quase infantil, mas que nos faz repensar que nós gastamos a nossa energia com coisas muito banais, que nós podíamos relevar e canalizar essa energia para outras coisas mais salutares, para um trabalho mais salutar, que nós pudéssemos evoluir, não é? E nós gastamos energia com coisas mínimas, coisas boas, bobas. Nos preocupamos com a vida das outras pessoas, quando a minha está toda precisando ser reorganizada. Então essa história, nesse fundo, tem essa nuance, né, de a gente repensar o que nós estamos fazendo no nosso tempo vago, ou das horas que nós estamos trabalhando também, né? Então, isso é trabalho. Quando a gente trabalha em benefício do próximo, nós estamos trabalhando no nosso próprio benefício. Bom, vamos ver aqui, passando mais à frente. Reflexões sobre o trabalho espiritual. Vamos ver aqui. Não importa quantos livros você já leu, veja bem. Quanto tempo você trabalhou, o que importa é o que você fez pelo seu próximo. Vale mais a qualidade do trabalho do que a quantidade. Os últimos serão os primeiros, ou seja, nem sempre quem chega primeiro trabalha mais. Já foi dito aqui. No Mundo Maior de André Luiz, né? André Luiz é o repórter da espiritualidade, traz a reportagem, traz informes da gente, né? Inclusive o nosso lar foi escrito por ele através da psicografia de Chico Xavier. No 2º capítulo, o instrutor Eusébio nos diz: não basta crer na imortalidade da alma, inadiável é a iluminação de nós mesmos. Livro Caminho, Verdade e Vida, item 4, capítulo 4. Ali está faltando uma palavrinha, tá? É que eu pulei, eu sou muito ruim de digitação, mas ali deveria ser escrito: meu Pai obra até agora, e eu também. O trabalho é movimento incessante da vida. Então veja bem, meus irmãos, não é a quantidade do que você faz, é a qualidade daquilo que você faz. Nem sempre quem chega primeiro trabalha mais, já foi dito aqui. Inadiável é a nossa própria iluminação. Então nós, quando viemos para, no caso aqui, o Centro Espírita, nós viemos buscar não só a cura física, mas a nossa cura espiritual, trabalhar pela nossa iluminação. Não adianta você crer na imortalidade da alma, na reencarnação, e fazer tudo ao contrário, não realizar aquilo que você quer realizar. O trabalho, a qualidade do trabalho é importante. Me faz lembrar mais uma passagem de Chico Xavier. Chico Xavier, quando estava lá em Uberaba, foi convidado por um amigo dele, que é presidente do Centro Espírita, que ele fosse visitar um dia o centro. Vai lá, Chico. O Chico, vou sim, naquela simplicidade que o Chico tem. E o Chico chegou cedo, que o Chico prezava muito pela pontualidade. O auditório, né, a assistência, é um centro pequenininho, estava vazio ainda. E Chico Xavier chegou e sentou-se. E tinha uma senhorinha do outro lado, muito humildezinha, já beirando seus 70 e poucos anos, quase 80, sentada lá. E Chico Xavier estava aguardando as pessoas chegarem, o amigo dele chegar, o presidente. Nisso passou o André Luiz pelo Chico. Oi, Chico. E foi lá, se agachou e deu um beijo na senhora, André Luiz. Aí passou o Emmanuel, que é um outro espírito, que é também mentor de Chico Xavier. Passou, oi, Chico. Chico, oi. E se abaixou e beijou a senhora. Nisso vem quem? Doutor Bezerra de Menezes. Aquela barba branca dele, passou,
assinou com a cabeça para o Chico, foi lá e deu um abraço carinhoso nessa senhora. Envolveu essa senhora com uma aura de amor fora de série. Chico Xavier ficou assim, pensativo, né? Bom, chegou o presidente do centro. Oi, Chico, que bom que você veio. Como é que você está? Estou bem. Me satisfaz aqui uma curiosidade. Quem é aquela senhora que está ali sentadinha, né? Ah, aquela senhora ali? Aquela é a Dona Maria, a gente conhece como Dona Mariazinha. Ela é que limpa o salão, ela é que coloca as flores, ela é que coloca o papel higiênico nos banheiros. Olha só o trabalho que ela realizava. Ela não dava passes, nem realizava curas, mas ela fazia isso sempre, para que as pessoas que lá chegassem procurando uma harmonia para a sua alma, recebessem, fossem recebidos dentro de um conforto possível. Aquela senhora proporcionava isso. E os espíritos viram isso. E aqui eu rendo também minhas homenagens. A gente não vê as irmãs aqui do salão, viu? Que nós chegamos aqui, elas colocam essas identificações, não, colocam água na mesa. Aquelas pessoas que vieram antes, que limpam o salão, que aqui se suja também, entendeu? Para que nós chegássemos aqui, encontrássemos aqui, tivéssemos um mínimo de conforto, né? Que os espíritos bons superiores gostam de flores, gostam de ambiente cheiroso. André Luiz fala isso, gostam de limpeza. Então essas pessoas trabalham. Pode parecer um trabalho braçal, não, é um trabalho espiritual. Que os bons mentores espirituais estão vendo que ela também está colaborando com a pátria espiritual. E todo o trabalho, meus irmãos, é sinal de evolução espiritual. Todo. Então vejam bem. Vamos lá. Reflexões. Livro Otimismo de Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles é mentora espiritual do palestrante Divaldo Franco. O trabalho é toda ação positiva que objetiva o crescimento e conquista de valor. Se eu estou trabalhando, seja aonde for, eu estou falando do trabalho espiritual. Também depois nós vamos ver o trabalho material, que se confunde um pouco. Toda ação positiva que eu realizo é o crescimento de conquista de valor. Às vezes nós executamos coisas simples, mas que isso, meus irmãos, nós nos damos conta. Nós estamos interagindo com o plano espiritual. Veja bem, o André Luiz, eu falei muito André Luiz, continuo falando André Luiz aqui. Ele, quando ele desencarnou, ele passou um tempo no umbral, foi para o nosso lar. André Luiz era médico, sanitarista, né? Dizem, né? A gente não se sabe até agora se era Carlos Chagas ou Oswaldo Cruz, também isso não interessa. Mas era um médico de renome. Ele, quando chegou no nosso lar, sabe qual foi o primeiro trabalho dele? Limpar as latrinas. Podem ver o filme. Para trabalhar a sua humildade, já que aqui na Terra ele era arrogante. Porque os títulos nobiliárquicos, os títulos acadêmicos que nós chegamos lá na espiritualidade, quando desencarnamos, eles ficam aqui na Terra. E o que nós levamos são nossas boas obras. E se nós trabalhamos no bem, é isso que nós vamos levar. Através dessas poucas reflexões, podemos observar que somente através do trabalho útil e edificante pelo próximo, é que estaremos avançando na escala vertical de evolução espiritual. Nossa evolução está ligada ao nosso trabalho sincero e incessante. Não se alcança a evolução espiritual sem trabalho. Mesmo depois que desencarnarmos. Agora isso aqui que nós falamos, né? O descanso em paz não existe. Estaremos sempre trabalhando de acordo com a nossa condição espiritual.
eu morava nasci e me criei no subúrbio, né? Eu morava numa rua, que hoje em dia não se vê mais, onde era só casas, não tinha prédio. E os moradores se conheciam, moradores antigos. E vamos chamar, os mortos eram velados dentro de casa, né? Os mais antigos sabem disso aí. Era dentro de casa, botar essas coroas, tal, né? E fazia esse café. E eu era garoto ainda, mas meu avô sempre levava. Você quer ir comigo lá? Eu adorava no enterro. Porque a família alugava carros, né? E aquele féretro. E na frente é o caixão com aquele carro que era aberto, inclusive, aparecia o caixão. E eu, como garoto, eu gostava de passear de carro, né? E a gente ia, tal, até o cemitério de Irajá, às vezes em Aúmo. Quanto mais longe fosse o cemitério, o Caju era uma beleza, que a gente andava por ali. Então a gente falava lá, né? As pessoas falavam, descanse em paz. Depois de muito tempo na doutrina espírita, eu vim saber que esse descanso em paz não existe. Fala, fique em paz, mas que você vai trabalhar, vai, mesmo depois de morto. Esse morto quer dizer desencarnado. Mesmo depois que você deixar a carne, você vai trabalhar, de acordo com a sua condição espiritual. Se não tem condição espiritual para trabalhar em tal setor, você vai estudar e vai aprender para trabalhar. Uns nas estradas, socorrendo os acidentados, outros em hospitais, confortando os doentes, outros nos cemitérios, confortando as famílias enlutadas. Vai ter trabalho para todo mundo. Não pensa que vai morrer, vai ficar lá tocando harpa com anjo e olhando para aquele rio bonito, que não, vai trabalhar. Mesmo depois de morto, eu pensei que fosse descansar. Não, não vai descansar não. Talvez você trabalhe muito mais. Nós já trabalhamos agora, porque a gente não se dá conta. Quando a gente morre, né? Todo dia a gente morre. Porque a gente não desencarna, mas a gente morre, né? Nós estamos dormindo, que dorme é o nosso corpo físico. Mas nosso espírito sai do corpo. E de acordo com os seus pensamentos, você vai a lugares onde você vai trabalhar. Às vezes vai estudar, às vezes vai reencontrar parentes que já se foram, reencontrar até pessoas que vocês nunca viram, nem conhecem. Como é que pode, né? Sonhar com pessoas, mas vocês conhecem sim, de outras reencarnações, e estão se reencontrando. E nós vamos trabalhar. Tinha um amigo meu que ele falava assim, William, você que é espírita, me conta uma coisa aqui, eu durmo. Eu sonhei, rapaz, que eu estava carregando, eu estava numa guerra, e eu carregando aqueles sacos de areia para fazer uma barricada para as balas inimigas não me atingir. Parecia a Segunda Guerra Mundial. Você sabe que quando eu acordei de manhã, eu estava com os 2 braços doloridos? O que é isso? Você esteve lá mesmo. Você fez uma recordação do passado. Teu espírito teve esse, não sei porquê, alguma coisa para o que você pensa que aconteceu contigo, ou que vai acontecer. E o seu corpo somatizou, que o seu espírito passou, através do perispírito. Então, muitas vezes a gente acorda, dorme bem, se alimentou bem, fez sua prece, vai dormir, a gente acorda às vezes cansado. O corpo somatiza isso, meus irmãos. Muitas vezes a gente acorda em euforia, mal-humorado. Veja bem o que aconteceu, né? Muitas vezes nós nos lembramos, outras nem tanto. Tá? Então, tudo tem ligação. Esse descanso em paz, então, meus irmãos, é uma utopia, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai trabalhar muito, né? Vamos trabalhar muito. Vamos ver o trabalho material? Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos para evoluirmos na caminhada terrena. Consertamos erros de outras existências, adquirirmos novas habilidades, aprendermos mais através das provas que se nos apresentam, exercitarmos a resignação através das expiações. Esse é o propósito da reencarnação, evolução espiritual.
O trabalho que ora nos é dado, devemos agradecer a Deus, seja ele qual for. Não importa a categoria, pode ser braçal, intelectual, poderemos não gostar, mas nos foi dado de acordo com o nosso plano reencarnatório. É pelo trabalho do corpo que o espírito desenvolve suas potências, conhecimento, inteligência e o progresso moral. Poxa vida, seria tão bom que nós trabalhássemos naquilo que nós queríamos, né? Quereríamos. Seria tão bom. Eu gosto sempre de citar meu exemplo, porque alguém pode se identificar assim. Eu tive um pai, eu não vou dizer opressor, né? Ainda está vivo ainda, meu pai, está com 90 e poucos anos. Minha mãe já se foi, mas meu pai ainda continua reencarnado ainda. Ele, não vou dizer que ele seja opressor, mas é aquele pai dominativo, vamos dizer assim, que domina. Naquele tempo, na minha idade, eu estou com 66, o jovem não podia questionar muito os pais. Ainda mais meu pai, que veio de sertão baiano, aquele caba da peste, caba macho, conforme falava, né? E a mulher não podia falar nada, os filhos não podiam falar nada, tinha que obedecer. E meu pai falou assim: você, quando terminar seus estudos, você vai ser isso, isso, isso. Pai, eu não quero ser isso, mas vai. Eu disse, mas pai, eu não quero. Vai. Conclusão. Fazer o quê, né? Vou. E fui. E eu trabalhei 32 anos numa instituição, né? Que eu aprendi a gostar depois. Mas para mim era uma tortura. Porque eu não estava bem naquilo ali, porque não era a minha personalidade. Mas eu trabalhei e fiz o melhor que pude. Fiz o melhor que pude. E gosto dessa instituição até hoje. Entendeu? Foi onde eu adquiri meus bens materiais, minha família, o que eu tenho. Eu não vivi mal. Mas não era o que eu queria. Conclusão. Depois de um certo tempo, depois que eu me aposentei nessa instituição, eu falei assim, poxa, fazer o que eu queria não dá mais, que eu tenho que fazer uma faculdade de 7 anos. Mas pelo intelectual que eu tenho, pela faculdade que eu fiz, dá para ser professor. Né? Que dá não é o que eu queria também, mas é uma coisa que se aproxima daquilo que eu queria fazer. E eu, depois de tantos anos, né? Eu falei assim, vou fazer uma prova para o magistério estadual. Quem sabe eu não passo, né? Já estava aposentado da outra instituição, fiquei em casa sem fazer nada, me acho muito novo ainda. E fiz. E passei. E fui dar prova no magistério estadual. Meus irmãos, que bom, aqui deve ter professor, nem vou falar, né? Eu acho que eu encontrei meus obsessores na sala de aula. Eu encontrei aqueles jovens lá. Encontrei, mas eu falei assim, e eu trabalho numa comunidade carente ainda, para vocês terem uma ideia, né? Eu falei, mas eu tenho que trabalhar com amor, fazer aquilo que eu gosto e procurar fazer melhor por esses jovens. É uma maneira de evoluir também espiritualmente, ajudando essas pessoas. E todo o trabalho, conforme foi dito aqui, digno que se faça com sinceridade, é evolução espiritual. Porque o progresso é filho do trabalho, seja ele qual for. Não vou dizer que eu vou para a escola, ou pulando, alegre. Eu vou assim, puxa vida, o que me espera hoje lá? Mas que Deus me abençoe. Eu consiga superar, tenha a paciência, a tolerância e faça o melhor possível. E assim tem outros também, meus irmãos. Pessoas que não tiveram chance, por algum motivo, ou a vida levou por um caminho, que eu fico observando no sol quente, de 40 graus, com a sensação térmica de 51 graus, estão em cima de um caminhão com uma pá, descarregando um caminhão de areia. Olha só que trabalho. E como é que aquele irmão consegue? Sabe por que consegue? Porque antes de reencarnar, ele já sabia que isso ia acontecer. E aquele trabalho foi dado como prova para que ele se resignasse e dar valor a isso.
E ele recebeu um corpo adequado para executar aquele trabalho. Um corpo musculoso, um corpo saudável. É assim que funciona. Você veja bem, Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce dos pobres, ela necessitava de um corpo musculoso? Não. Por quê? Ela trabalhava com amor, com carinho. Ela não era trabalhadora braçal, ela era trabalhadora mais espiritual. Mas cada um recebe o corpo também na reencarnação de acordo com o trabalho que irá executar. Porque senão ele não consegue evoluir. Como é que evoluir? Se eu não tenho um corpo adequado para levar minhas provas, minhas expiações adiante. Então pensem bem como é que funciona. A espiritualidade trabalha sempre a nosso favor. É claro que a gente não vai sair daqui, meu Deus do céu, que bom é meu trabalho, que maravilha. Claro que não. Eu sei que incomoda, né? Mas pelo menos é para vocês entenderem como é que funciona isso. Eu fico vendo pessoas agora, que a população de rua aumentou muito, vocês sabem disso, né? Com a pandemia aumentou muito. Pessoas que tinham casa, tinham trabalho, a família, estão na rua hoje em dia, não porque não querem trabalhar, mas porque não tem trabalho para elas. Se aparece ali uma organização, ou uma empresa, uma indústria, fala, tem 5 vagas para copeiro, ou 5 para limpeza, serviços gerais, tem uma fila de quase 1000, talvez ultrapasse. E quando aquelas pessoas conseguem, falam assim, graças a Deus, porque o trabalho dignifica. Dignifica porque você, através daquele trabalho, é que você vai trazer o pãozinho e o ovo frito que sua esposa vai fazer. Graças a Deus que tem um ovo frito. Quando tem milhões e milhares aí passando fome e morrendo no século XXI por fome. Eu nem vou tocar muito nesse assunto, porque nós temos atualidade agora para nós vermos aí. Irmãos morrendo de fome. Então vejam bem, meus irmãos, como é que eu não vou agradecer a Deus? Eu levanto pela manhã, eu olho para o teto, e puxa vida, bem que eu tenho uma casa. Não importa como ela seja, se é um barraco, se é um bangalô, se é uma mansão. É preciso que seja um lar, que tenha paz. Que bom que eu posso comer meu arroz, meu feijão, meu ovo frito, ou meu filé mignon, ou minha lagosta, não importa. Eu tenho minha comida, tenho meu cobertor. Quantos irmãos aí que nós temos que ajudar, que estão necessitados por tudo. E quando encontram um trabalho, por mais braçal, por mais cansativo que seja, olha, eu já morei, né, perto de linha férrea, né? Eu nasci, me criei, né? Depois de certa idade foi que eu fui para outros estados, de acordo com a minha profissão, né? Hoje eu não moro mais aqui, onde eu morava, onde minha mãe morava, né? E eu vi aqueles trens. Hoje em dia não tem mais, tem o trem, mas não tem mais aquele tipo, continua cheio. As pessoas penduradas na porta em cima do trem, indo trabalhar, meu Deus do céu, porque dependem daquele sustento para trazer para casa, e muitas das vezes não são reconhecidos, mas graças a Deus que tem esse trabalho. Então, todo o trabalho é dignificante, todo, seja intelectual, o espiritual, né, o braçal, não importa. Eu estou realizando. Veja o exemplo da senhorinha lá do Chico Xavier, que limpava o salão. Era tão querida quanto o Chico Xavier. Tão querida, que ela dava aquilo que ela tinha. É a única coisa que ela tinha, que ela podia fornecer.
E ela trabalhava ali. Como é aqui na casa de Frei Luiz, eu digo aqui na casa de Frei Luiz, porque eu conheço a casa de Frei Luiz. Meus irmãos que trabalham na cantina, que trabalham na livraria, que trabalham nos bazares, que trabalham... É um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual. Não é porque está na sala, não está dando passe, que não é trabalho espiritual. Todo o trabalho aqui é espiritual. Vocês, quando estão aqui tendo a paciência de me ouvir, estão realizando um trabalho espiritual, de vir aqui na casa de Frei Luiz e escutar, porque alguma coisa, alguma coisinha que eu falei aqui, através da espiritualidade, vai tocar o coração de cada um. Alguma coisinha. Se não servir para vocês, vai servir para alguém. Então é um trabalho espiritual que vocês estão fazendo aqui também. Vamos lá. O trabalho também faz parte das leis. Nós temos 10 leis morais. A lei do trabalho, da reprodução, da destruição, do repouso, do trabalho, da justiça, amor e caridade. E uma das leis é a lei do trabalho. A lei do trabalho é lei divina, é lei da natureza, meus irmãos. O trabalho é lei natural, divina. Só através dele haverá evolução. Não há evolução sem trabalho. Da maneira que eu trabalho. Então nós estamos aqui, quando viemos aqui para o salão, estamos sentados ali, dando apoio, dando suporte ao palestrante, dando suporte à mesa, dando suporte aos trabalhos das salas. Nós estamos executando um trabalho espiritual. Isso nos ajuda na evolução também. O homem trabalha pelo progresso próprio e pela natureza. As grandes descobertas foram frutos de muito trabalho. Vocês concordam comigo? As grandes descobertas, precisa todo mundo ficar de braço cruzado? Tem uma pergunta muito interessante no livro dos Espíritos, e fala assim, se Deus é tão bom, porque Kardec imprensava os Espíritos. Kardec foi escolhido porque ele imprensava, né, os Espíritos nas perguntas, imprensava no bom sentido. Fala assim, vem cá, se Deus é tão bom, Ele é o Criador de tudo que é na Terra, por que Ele criou alguns ricos e outros pobres? Por que todo mundo não é rico? Pensou, maravilha, todo mundo rico? E os Espíritos, não haveria progresso. Não haveria progresso, porque não haveria trabalho. Ninguém queria trabalhar. A gente, quando joga na Mega Sena, eu falo a gente porque não deixa ninguém escutar, não. Eu jogo também. Na esperança de ser rico. Mas também essa riqueza para ajudar a mim e os outros, né? Claro. Mas a gente, quando joga na Mega Sena, o que que vem? Estou doido para ganhar na Mega Sena. Trabalho? Jamais. Jamais. Não é isso? Eu quero é curtir, eu quero é viajar, quero ir para Maldivas, para o Caribe, Punta Canas, San André, ficar num bom hotel, levantar de manhã, aquela mesa posta, café da manhã, muito bom, né? Mas se todo mundo fosse assim, todo mundo tivesse essa qualidade de vida, você acha que alguém se esforçaria por mais alguma coisa? Não. Os Espíritos falam acertadamente que não haveria progresso. E outra coisa, mais acertada ainda. Olha, se todo mundo fosse rico, dentro de pouco tempo haveria ricos e pobres novamente. Porque aqueles que são pobres, porque não souberam lidar com o dinheiro e voltariam a ser pobres. E é pura verdade, não é? É verdade isso. Quantas vezes você está com 8 cartões de crédito, devendo, faz um acordo, paga tudo, você nunca mais eu vou gastar. Chega, já paguei tudo, estou aliviado. E não passa 3 meses, você está devendo tudo de novo. Mas não é verdade, meus irmãos? Então os Espíritos sabem de tudo. Você já pensou se esses cientistas cruzassem os braços, o que seria de nós hoje? Se eles não trabalhassem diuturnamente. Thomas Edison tentou 700 vezes para conseguir energia. Energia não, a luz elétrica, a lâmpada. Veja bem,
As grandes descobertas foram frutos de muito trabalho daqueles que nos antecederam. Foram incansáveis. Trabalhavam, aqui eu estou falando de evolução já material, que de uma certa forma está interligada com a espiritual também. Foram incansáveis, trabalhavam diuturnamente para que a humanidade pudesse gozar hoje desses benefícios, né? As vacinas, olha a vacina, Albert Sabin. Vocês se lembram na escola, quando a gente estudava, que a gente tinha nossos 10 anos de idade, 12 anos de idade? Eu estudei na escola, né? Onde eu tinha duas amigas e um amigo. Tiveram poliomielite, usavam tipo uma bota de ferro que vinha até aqui na frente. Isso praticamente está erradicado. Eu digo praticamente que agora voltou, mas voltou e as autoridades, graças a Deus, até agora tomaram ciência disso, estão vacinando novamente os jovens, porque os pais não estavam levando mais. Então veja bem, a vacina da poliomielite, outros tipos de vacina, a penicilina. Hoje o mundo está ruim à beça. Não, o mundo está melhor agora. Está melhor. Se você observar que há 300 anos atrás, tinha algumas pessoas que eram enforcadas em praça pública, sem direito a julgamento, que as pessoas, os soldados da Primeira Guerra Mundial, quando eram atingidos por uma granada ou por um estilhaço de munição, tinham que cortar a perna porque infeccionava e não existia penicilina. Quantos amputados tivemos aí? Então, está melhor agora. Porque a evolução do trabalho fez com que isso acontecesse. Foram incansáveis, trabalhavam diuturnamente, vacina, luz elétrica, os meios de comunicação. Esse então nem se fala. Telégrafo. Se vocês virem, pesquisarem sobre a história do telégrafo, eram fios que passavam por quilômetros e quilômetros que o navio levava por debaixo da água. E não dava certo, aquele fio se perdia e tinha que esticar novamente. E hoje em dia, a gente pega o telefone e fala com outra pessoa, não importa onde ela esteja. A gente olha, videochamada, veja bem, videochamada no celular. Se lembra dos primeiros celulares? O tamanho que era? Né? A gente não carregava aqui que fica mais bonitão, né? Era aqui, né? Era sinal de status. O celular de que tamanho, aquele tijolo aqui pendurado, né? Hoje em dia não, depois passou a ser... Aí depois passou a menorzinho. Quanto menorzinho era mais, você se achava o tal. E hoje em dia, quanto maior a tela, melhor agora. Tudo muda. Recursos, os aplicativos, né? Dificilmente a gente vai a um banco, né? Quem não tem medo da internet, dificilmente vai a um banco. Utiliza o aplicativo para ver saldo, só para sacar. Você vai no caixa automático, ou vai no próprio banco, no caixa automático. Facilitou nossa vida? Facilitou. Encurtou a distância? Ao mesmo tempo que encurtou a distância, veja bem um paradoxo. Ao mesmo tempo que encurtou a distância entre uma pessoa e outra, separaram-se as pessoas. Parece um paradoxo, né? Um antagonismo. Juntou quem está lá no norte com quem está no sul. Mas eu estou aqui do lado da minha filha e não falo com ela. É um exemplo, né? Não quer dizer que isso aconteça comigo. E minhas filhas já nem moram mais comigo. Mas, né? As pessoas estão lá. Você vai num restaurante, né? Como eu fui, Dia dos Pais. Minha filha, pai, vamos no restaurante e tal. Fui eu e minha família, e olhei para as mesas assim, todo mundo com o celular na mão. Todo mundo teclando. Que Dia dos Pais, hein? Que Dia dos Pais. Então, ao mesmo tempo que se aproximou, afastou. Você foi só um adendozinho. Mas os meios de comunicação que avançam, os transportes, meus irmãos, o avião. Você imagina Kardec, Allan Kardec, né, que era o Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele mandava cartas através de navio
para os médios responderem em outros países e receber a resposta. Imagina até a pergunta chegar nesses médios e a resposta vir. Quanto tempo dava? Hein? Hoje em dia não, avião. O avião vai ali, você pega. Daqui a 2 horas você está ali na Bahia. Daqui a 1h30 você está em São Paulo. Daqui a 4h30 você está lá em Manaus. Hein? Que maravilha! Não importa se foi Santos Dumont, se, como os americanos falam, né? Os irmãos Wright. Eu sei que foi alguém que fez. Eu estou mais para Santos Dumont, né? Que é brasileiro. Mas vamos lá. Os transportes, trem-bala lá não é o Vasco não, viu? É trem-bala que eu estou falando é outro. Não é o trem da colina, não. É o trem lá do Japão. Esse anda. Anda em cima dos trilhos através de uma frequência. Ele fica 2 dedos, 3 dedos acima do trilho e chega a 300 e poucos quilômetros por hora. Tem um canal que liga Paris à Inglaterra, né? Que vai através do canal subterrâneo no mar. Agora estão querendo fazer parece que é da França a Berlim. Vejam bem, meus irmãos. E vai surgir outro meio de transportes, hein? Que nós vamos, não vai ser nem tripulado. Hoje nós temos o Uber, né? Vai ter o Uber aéreo, vejam bem. Você chama o helicóptero pequenininho, para no local reservado, você vai lá, pega, chega no teu local, não precisa pegar trânsito aqui embaixo, nem nada. As coisas vão evoluindo. Ou você pensa que daqui a 100 anos vai continuar a mesma coisa que está agora? Não está, não. Atualmente a internet e o avanço da medicina. O que falar da medicina, meus irmãos? O que falar da medicina? Eu fiz uma cirurgia de retirada de menisco, tem uns 10 anos ou mais, entendeu? Que eu pensei, puxa vida, vai abrir meu joelho todo, caramba, vai ser um pós-operatório. Quando foi à tarde, o médico falou assim, estava enfaixado minha perna, olha, seu William, amanhã vamos dar alta para você. Mas eu com minha perna aberta? Disse, não. Nós fizemos um furinho, vai à televisão, corta o menisco interno, traz de volta, acabou. Eu olhei, depois que tirou a curativa, 2 pontinhos. Que coisa maravilhosa. O avanço da cirurgia, transplante de coração, transplante de fígado. Quantas pessoas salvas? Avançamos, é o trabalho do homem, guiado pelos bons espíritos, pela inteligência divina. Então, meus irmãos, vocês já pensaram se o homem primitivo, o homem da caverna, não tivesse inventado a roda? Eles tinham que transportar aqueles mamutes, 100 e poucas toneladas, 10 toneladas. Eles inventaram a roda porque a necessidade obrigou a achar o fogo, né? E também a roda. Olha a roda, tudo é roda. Sem a roda o mundo pararia. Coisa tão simples, né? As engrenagens, os transportes. Eu acho a maior invenção do mundo a roda. No meu, não, acho que a roda supera tudo. E quem foi que descobriu a roda? Os primitivos, os homens primitivos, que tinham saído da condição de australopiteco, que andavam curvados, depois ficaram curvilíneos e depois, né, passou a homem habilis, homem sapiens, e chegamos até a condição que estamos hoje. Então não cabe na cabeça de ninguém, de um ser racional, a gente pensar na maldade, pensar na vingança. São sentimentos primitivistas que não pertencem mais a nós. E o nosso trabalho, já que estamos falando de trabalho, consiste nisso, de nos melhorar, para que esse mundo seja melhor. Porque se cada um olhar para o seu umbigo, ou então, olho por olho, dente por dente, é como diz, vai terminar todo mundo cego e banguela.
Nós temos que preocupar com o nosso próximo. Se eu não posso fazer muito, vamos doar aquilo que a gente mais tem de precioso: nosso tempo, nossos ouvidos. Nossos ouvidos. Eu fui uma pessoa que eu não tenho paciência para ouvir. É que eu sou muito objetivo. E quem é muito objetivo é chato. Eu sofria com isso. Pô, fala logo o que tem que falar, não fica enrolando. Eu sou assim. Fala logo. Pô, a minha mãe ia me contar um caso, minha mãe, né, meu Deus a tenha, né? É Santa Mãe, né? Que eu amo muito. Eu disse: meu filho, você conhece o cachorrinho da dona, não dá o nome, dona fulana? Você conhece. Conhece o marido dela? Conheço. Que mora na rua tal? Conheço. Mãe, conta logo. Pois é, ela está internada. Eu falei assim: vou falar do cachorro, do marido, da casa, da rua. Mãe, conta logo. Aí tá bom. Eu já era espírita, né? E eu procurava melhorar minha paciência. Aí eu vim para o lado de Frei Luís. Aí me colocaram, sabe aonde? No atendimento fraterno para ouvir as pessoas. A espiritualidade não sabe o que faz? Ela não coloca a gente onde tem que estar. Aí eu ficava lá. De início foi difícil, mas eu ficava. Pois irmão, não vai embora? Meu Deus do céu, já contou tanta coisa. Não, mas eu tinha que ouvir. Depois eu aprendi que eu tinha que ouvir. Eu estava prestando a caridade. E tinha irmão que chegava ali, 20 minutos e falava o que tinha que falar. Eu, graças a Deus. E tinha irmão que ficava 2 horas. Com o tempo eu aprendi a dar graças a Deus também por esses irmãos. Porque eles saíam bem de lá. E eu estava contribuindo. E muitos que vão lá buscar ajuda numa sala, não precisam nem ir para a sala, só queriam falar que as pessoas andam muito solitárias. E não tem ninguém que ouça. A filha não ouve, o filho não ouve, o marido não ouve, ou a esposa não ouve. E as pessoas chegam ali, encontram amor, e olha, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, sem serem interrompidas. A última coisa que a gente faz no atendimento fraterno é recomendar uma sala se for preciso. Mais nada, porque a gente não interfere no livre-arbítrio de ninguém lá. Então, veja bem onde eu fui parar. Eu tive que me trabalhar para isso. E é isso que a gente tem que fazer no dia a dia. Melhorar um pouquinho. Eu sei que branco como a neve eu não vou ficar. Não vou ficar. Tem muita coisa errada ainda que a gente gosta de fazer. A gente fala: não sei não, já se eu soubesse que eu não posso fazer. A gente sabe. É que a gente gosta de fazer. Mas algumas coisas que eu posso, vou fazer. É que nem a oração da serenidade. Não sei se vocês conhecem. Coragem para modificar as coisas que eu posso. Não é isso? Serenidade para aceitar aquelas que eu não posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. E assim é a vida, meus irmãos. Ninguém vem aqui para passeio, para passear. A vida é um eterno aprendizado, e cada dia a gente aprende mais. Aquele que a gente mais ama nos magoa. A pessoa que a gente mais confia nos trai. E a gente tem que falar assim: é aprendizado, é aprendizado, é aprendizado. Mas sabendo que depois dessa vida tem uma outra vida. E tudo vai se modificar. E nós vamos reencontrar esses irmãos. E voltaremos aqui, talvez como pais, como filhos, como netos, como amigos. Mas vamos nos reencontrar para nos acertarmos. Porque essa é o propósito da reencarnação. Evolução espiritual. Não é aquilo como muitos enganadamente falam aí: matou, na outra você vai morrer. Não tem nada disso. Na outra eu posso reencontrar meu assassino, para que eu possa pedir perdão a ele e ele possa me amar. E a gente se acerte, e quando a gente desencarnar, desencarne como amigo. Que é melhor ter um amigo no plano físico do que o inimigo no plano espiritual. Porque aqui a gente está vendo, lá a gente não está vendo. Então, para encerrar, meus irmãos, a necessidade faz o homem evoluir.
Os homens primitivos tentaram a roda. Já pensou se eles não tentassem? Onde estaria a evolução hoje? Para reflexão. Todo trabalho é útil. Todo. Tá? Você, quando faz o teu feijãozinho em casa, quem cozinha em casa, quem não tem uma secretária para fazer, né? Você, quando faz seu feijãozinho em casa, seu arroz, seu feijão, seu bife, seu ovo frito, faça com amor. Não fale, pô, eu estou fazendo essa porcaria de novo todo dia, é isso? Porque o que você fala contamina aquilo que você está fazendo. Faça com amor. Eu sei que é sacrificante, é cansativo, mas faça com amor. É o alimento que vai alimentar seu corpo físico, para que o seu espírito, através do corpo físico, um veículo, possa ficar melhor. Não amaldiçoe aquilo que você faz. Nunca. Estou tomando essa porcaria desse remédio. Graças a Deus que você tem dinheiro para comprar esse remédio. Abençoe esse remédio que você está tomando, ou esses remédios, porque é Ele que está te curando. Não amaldiçoe nada, meus irmãos. A água, maravilhosa, mas zelo com o meio ambiente, tudo isso é trabalho. Obrigado por vocês terem a paciência de me ter ouvido, e um bom trabalho para todos. Graças a Deus. Obrigado, Willy, por essa palestra simplesmente elucidativa, por esses belos exemplos, porque realmente é o trabalho que nos dignifica e que é importantíssimo para a nossa evolução consciencial, para a nossa vida social. Então, Willy, muito obrigado. Realmente foi muito importante tudo que você trouxe nessa tarde de hoje para nós. Dalto, suas evidências, por favor. Uma boa tarde para todos aí. Nós tivemos aqui uma